Você já foi chamado de preguiçoso? Talvez por não querer levantar cedo, por deixar para depois o que poderia fazer agora, por passar horas deitado, olhando para o teto, aparentemente sem fazer nada. E se eu te dissesse que esse comportamento que o mundo inteiro condena pode ser um sinal de algo extraordinário? Espera, não estou aqui para te vender autoajuda barata. Não vou te dizer que você é especial porque não tem vontade de fazer nada. A realidade é mais estranha e mais fascinante do que isso. Existe uma diferença brutal entre preguiça e eficiência mental. E a ciência, junto com os filósofos mais brilhantes da história, começou a perceber que muitas das mentes mais geniais do mundo tinham um traço em comum. Elas eram economicamente lentas, estrategicamente ociosas, deliberadamente inativas. Bill Gates tirava semanas inteiras de isolamento total, sem reuniões, sem compromissos, sem produção visível. Newton passou 2 anos em isolamento forçado e, nesse período, descobriu a gravidade, inventou o cálculo e decompôs a luz. Einstein confessou que suas maiores ideias vinham não quando estava trabalhando, mas quando estava sonhando acordado. Aristóteles tinha um nome para isso. Os estoicos tinham uma prática para isso. E a neurociência moderna finalmente encontrou a estrutura cerebral que explica tudo isso. Então, antes de você apertar o skip ou sair buscar algo mais produtivo para fazer, talvez esse seja exatamente o tipo de pausa que seu cérebro precisa. Deixa eu te fazer uma pergunta desconfortável. Você sabe a diferença entre descansar e desperdiçar tempo? Porque nossa cultura confunde as duas coisas de forma perigosa. Vivemos numa era de culto à produtividade. Você acorda e já está atrasado. Cada segundo ocioso parece um crime moral. As redes sociais mostram pessoas acordando às 4 da manhã, fazendo 3 atividades físicas antes do café, estudando 2 idiomas no almoço e ainda lançando um negócio à noite. E você? Você ficou na cama até às 9 horas, tomou um café devagar, ficou meia hora só pensando. Você é um fracasso? Ou você está operando num modo que a maioria das pessoas simplesmente não entende? Aqui está o problema central. Nós medimos inteligência pela velocidade e pela quantidade de output. Quem produz mais, quem responde mais rápido, quem aparece mais, é considerado mais capaz. Mas essa métrica é profundamente falha. Platão, no século IV a.C., já alertava para isso. Na República, ele descreve o filósofo como alguém que sai da caverna, que para, olha para trás, questiona o que todos aceitam como verdade e se recusa a correr junto com a multidão. O filósofo não é o mais rápido, é o mais reflexivo. E tem algo de revolucionário nessa ideia que a maioria ignora. Parar de agir pode ser a forma mais sofisticada de pensar. Os epicuristas, frequentemente mal compreendidos, defendiam a ataraxia, a tranquilidade da mente, como o bem supremo. Não estavam pregando preguiça. Estavam dizendo que uma mente agitada, constantemente em ação, constantemente reagindo, é uma mente que nunca tem tempo de se perguntar o que realmente importa. Já os estoicos, do outro lado, tinham um conceito chamado otium, que poderíamos traduzir como ociosidade nobre. Marco Aurélio, imperador de Roma e um dos homens mais ocupados de sua época, escrevia diário. Ficava quieto, contemplava. E era exatamente nesse silêncio que ele desenvolveu a clareza que o tornava um líder extraordinário. Agora a neurociência veio confirmar o que esses filósofos intuíram há mais de 2000 anos. Existe uma estrutura no seu cérebro chamada Default Mode Network, a rede de modo padrão, e ela só funciona quando você não está fazendo nada. Vou te explicar o que ela faz. E por que isso pode ser o segredo da inteligência que ninguém te contou. Imagina 2 pessoas. A primeira acorda às 5 horas, malha, responde 40 e-mails antes das 9 horas, assiste a 3 podcasts no almoço, faz cursos online à noite e vai dormir com a sensação de que foi produtivo. Está sempre em movimento, sempre respondendo, sempre fazendo. A segunda acorda sem despertador, fica um tempo deitado deixando os pensamentos fluírem, toma café sem olhar o celular, passa longos períodos apenas observando, pensando, às vezes sem fazer absolutamente nada que pareça útil. Qual delas você admira? A resposta óbvia é a primeira. Nossa sociedade glorifica a primeira.
Os coaches vendem a primeira. Os perfis de alta performance mostram a primeira. Mas aqui está o dado perturbador. A segunda pessoa, em muitos estudos, apresenta maior capacidade de resolução de problemas complexos, pensamento criativo e tomada de decisão estratégica. Não porque ela é especial por natureza, mas porque ela está, involuntariamente ou não, ativando um sistema cerebral que a primeira pessoa está constantemente suprimindo. Vamos falar sobre o problema da mente sempre ocupada. Quando você está constantemente em ação, respondendo, consumindo, reagindo, executando, seu cérebro opera no modo chamado de Task Positive Network. É o modo de foco, de execução, de resolver o que está na sua frente agora. É fundamental, é necessário, mas ele tem um custo enorme. Enquanto esse modo está ativo, o outro, a Default Mode Network, fica desligado. E é exatamente nesse outro modo que acontece algo que a ciência chama de consolidação cognitiva. O processo pelo qual o cérebro conecta informações dispersas, cria padrões, gera insights, processa emoções e constrói a famosa visão do todo. Sabe aquele momento em que você estava no chuveiro e de repente teve a melhor ideia da sua vida? Ou quando estava caminhando sem destino e de repente entendeu algo que estava tentando resolver há semanas? Não foi coincidência, foi neurociência. Naquele momento sua mente parou de executar e o modo padrão assumiu o controle. Mas aqui está o dilema filosófico real por trás disso tudo. Se as melhores ideias vêm quando paramos de forçar, por que vivemos numa cultura que pune as pausas? Aristóteles chamava de schole, que traduzimos como lazer, mas que para ele significava algo muito mais profundo, o tempo livre necessário para o desenvolvimento do pensamento elevado. Ele dizia literalmente que sem schole não existe filosofia. Sem escolé não existe sabedoria. Mas quem pode se dar ao luxo de parar, numa era onde parar parece fracasso? E é aí que entra a distinção mais importante desse vídeo. Porque existe uma diferença fundamental entre a preguiça do medo e a pausa da inteligência. A preguiça do medo evita. Procrastina por ansiedade, para porque tem medo de tentar e falhar. A pausa da inteligência escolhe ficar quieta. Não por fuga, mas por estratégia. Por consciência de que nem toda ação é progresso. Que às vezes o melhor movimento é nenhum movimento. E reconhecer essa diferença em você mesmo, isso exige um nível de autoconhecimento que a maioria das pessoas nunca desenvolveu. Vamos aprofundar. Em 2001, o neurocientista Marcus Reichel publicou um estudo que mudou para sempre a forma como entendemos o cérebro em repouso. Ele descobriu que quando o cérebro aparentemente não faz nada, na verdade está consumindo 60% a 80% da energia cerebral total. Isso é surpreendente. Ou seja, o cérebro nunca está ocioso de verdade. Quando você está deitado aparentemente sem fazer nada, seu cérebro está trabalhando mais do que quando você lê ou resolve um problema lógico simples. A Default Mode Network, ativa nesse estado, está fazendo coisas extraordinárias. Projeção de cenários futuros. Você imagina situações que ainda não aconteceram. Processamento de memórias emocionais. Você digere experiências do passado. Criação de empatia. Você imagina o que outras pessoas pensam e sentem. Síntese criativa. Você conecta ideias aparentemente sem relação. Agora cruze isso com Jung. Carl Jung tinha um conceito que chamava de inconsciente criativo. A ideia de que a mente consciente, aquela que você controla, é apenas a ponta do iceberg. O verdadeiro processamento cognitivo profundo acontece abaixo da superfície, e ele só sobe quando você cria espaço para isso. Jung ele mesmo praticava o que chamava de confronto com o inconsciente, períodos de isolamento, desenho automático, devaneio deliberado. Ele não considerava isso fraqueza. Era para ele o método mais rigoroso de autoconhecimento e criação intelectual que existia. Agora vamos voltar aos estoicos, mas de um ângulo que surpreende. Quando pensamos em estoicismo, pensamos em disciplina, em força, em ação. Marco Aurélio, Epiteto, Sêneca parecem figuras de movimento constante e controle rígido. Mas Sêneca tem uma carta fascinante, a Epístola 8, onde ele escreve sobre o valor do recuo estratégico.
Ele diz em paráfrase: recuo para mim mesmo e para os melhores. Onde quer que esteja, permaneço comigo mesmo. Sêneca não estava falando de preguiça. Estava falando de soberania mental, da capacidade de não ser arrastado pelo ruído externo, de criar internamente um espaço onde o pensamento pode se mover com liberdade. E o que a psicologia moderna chama de regulação emocional é, em essência, essa mesma habilidade, a capacidade de pausar entre o estímulo e a resposta. Viktor Frankl, sobrevivente do Holocausto e criador da logoterapia, dizia que nesse espaço entre estímulo e resposta está a nossa liberdade. E o que cultiva esse espaço? Não é mais ação, é mais consciência, é mais pausa, é, ironicamente, mais ociosidade intencional. Agora pense em como isso se aplica à sua vida cotidiana. Você responde mensagens no segundo em que elas chegam. Você nunca come sem estar olhando para alguma tela. Você não consegue ficar em fila sem pegar o celular. Você sente um desconforto físico quando fica alguns minutos sem estímulo. Isso não é produtividade. Isso é dependência de estimulação. E ela está literalmente atrofiando a sua capacidade de pensamento profundo. Adam Grant, psicólogo organizacional de Wharton, estudou pessoas criativas altamente produtivas e encontrou um padrão contraintuitivo. Os moderadamente procrastinadores geravam ideias significativamente mais originais do que aqueles que começavam imediatamente ou que adiavam indefinidamente. Por quê? Porque o tempo entre receber uma tarefa e começar a executá-la é para o cérebro um período de incubação criativa. Nele, a Default Mode Network trabalha no problema de forma não linear, explorando conexões que o pensamento focado jamais alcançaria. Em outras palavras, a pausa não é o inimigo da criatividade. Ela é o seu laboratório secreto. Mas existe uma condição, e ela é crítica. Esse processo só funciona se você realmente parar. Não parar para checar o Instagram. Não parar para ver mais um vídeo. Parar de verdade. Deixar o tédio chegar. Deixar a mente vagar sem âncora. E aqui está o paradoxo final da nossa era. Ficamos tão ocupados fugindo do vazio que nunca descobrimos o que há dentro dele. Então voltemos à pergunta do início. Você é preguiçoso? Talvez a pergunta certa seja outra. Você sabe o que faz com o seu silêncio? Porque a ciência não está dizendo que preguiça é virtude. Não está dizendo que você pode simplesmente parar de fazer tudo e esperar que o gênio apareça. Isso seria uma distorção conveniente, e você saberia que está se enganando. O que a neurociência, a filosofia e a psicologia estão dizendo, juntas, é algo muito mais preciso. A qualidade do seu pensamento depende da qualidade das suas pausas. Platão não chamava seus alunos para uma corrida. Chamava para um diálogo, uma conversa lenta, circular, que às vezes terminava sem resposta, porque o processo era mais valioso que a conclusão. Os estoicos não valorizavam a inércia, valorizavam o discernimento. Saber quando agir e quando observar. Epiteto dizia que a maior sabedoria está em distinguir o que depende de você e o que não depende. E isso requer pausa, requer silêncio, requer aquilo que nossa era considera improdutivo. A psicologia moderna chama de metacognição, a capacidade de pensar sobre o próprio pensamento. E as pesquisas mostram que pessoas com alta metacognição tomam decisões melhores, lidam melhor com fracasso, aprendem mais rápido e têm maior bem-estar emocional. E como se desenvolve metacognição? Não com mais conteúdo, não com mais cursos, com tempo não estruturado para reflexão. Agora pensa no que isso significa na prática. Aquela pessoa que você julgou preguiçosa por ficar horas olhando pela janela, talvez esteja processando uma decisão que você vai passar meses tomando de forma reativa. Aquele amigo que nunca aparece fazendo nada útil, mas sempre tem as ideias mais originais, talvez tenha cultivado, sem saber, exatamente o hábito mental que os gênios históricos praticavam deliberadamente. E você que está assistindo esse vídeo agora? Talvez a mudança mais poderosa que você possa fazer não seja adicionar mais uma tarefa à sua lista, seja remover o ruído suficiente para ouvir o que o seu próprio cérebro quer te dizer. Porque, no fundo, essa é a questão filosófica real aqui. Você está vivendo sua vida ou executando a vida que outros esperam de você? Essa diferença entre viver reativamente e existir de forma consciente
É o coração de todo o pensamento filosófico, de Sócrates a Camus, de Epicteto a Franco. E ela começa não com mais ação. Começa com uma pausa longa o suficiente para você se perguntar: o que eu realmente quero? Talvez a resposta esteja no silêncio que você está evitando. Então, da próxima vez que alguém te chamar de preguiçoso, sorri, porque você pode estar simplesmente pensando mais fundo do que eles conseguem enxergar. Se esse vídeo te fez parar e pensar, mesmo que por um segundo, então ele já cumpriu seu propósito. Compartilha com aquela pessoa que o mundo tenta convencer de que parar é fraqueza. Às vezes, a pausa mais corajosa é a que ninguém entende.